Olá, eu sou o professor Sérgio Henrique e esse vídeo é para explicar para você um pouquinho de como que funciona a PNL utilizada para terapias e tratamentos. Eu sou o diretor do Estúdio da Mente. O Estúdio da Mente é um instituto especializado em terapias, cursos, treinamentos e palestras nas áreas de PNL, hipnose, neurociência e comportamento. Para conhecer um pouco mais o meu currículo, é só você dar uma pausa agora no vídeo e dar uma lidinha aqui do lado, ok? Bom, então vamos começar agora. Primeiro, entender um pouquinho mais o que é a PNL. A PNL, ou Programação Neurolinguística, ela estuda como o nosso cérebro e mente funcionam, como os pensamentos são criados e como nós podemos reprogramar o conteúdo de nossos sentimentos, estados emocionais e comportamentos em nós mesmos e nas outras pessoas também. Muitas pessoas consideram a PNL como o manual de instruções do cérebro. Eu coloquei 2 livros aí, existem muitos livros bacanas de PNL, esses 2 eu coloquei, são 2 livros que o primeiro, Manual Completo, eu participei como coautor, e o segundo, Vendas e Negociação com PNL, é um livro meu, um e-book que está à venda aí bem baratinho também para quem quiser utilizar em outra área, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a PNL na terapia. Uma curiosidade interessante. Segundo o estudo de Alfred Barrios, ele pesquisou a eficiência e eficácia das diversas terapias. Ele chegou à seguinte conclusão. A psicanálise ela tem aí 38% de recuperação após 600 sessões em média. A terapia comportamental, 72% de recuperação após 22 sessões. E a hipnoterapia com PNL chega a 93% de recuperação após 6 sessões, cerca de 1 mês e meio. Mas como pode a terapia com hipnose e PNL ser tão mais rápida? Por que isso acontece? Aqui, nessa figura, eu consigo explicar um pouquinho melhor isso. A maioria dos problemas que nós temos, os medos, traumas, inseguranças, angústias, tristezas e assim por diante, estão lá na nossa mente inconsciente, no nosso subconsciente, nós não temos acesso a elas. E com as ferramentas da hipnose e da PNL, nós conseguimos ter acesso a essas partes que nós não temos com as terapias convencionais. É por isso que as mudanças ocorrem de uma maneira muito mais rápida, né? O tratamento, vamos dizer assim, ele é de dentro para fora, ok? Bom, vamos entender um pouquinho mais então as principais técnicas, ferramentas que a PNL oferece para a gente usar no consultório com os clientes, tá bom? Existe uma técnica chamada linha do tempo. Ela serve para ressignificar acontecimentos passados. Todos nós passamos por muitas coisas na nossa vida e essas coisas nos marcam, algumas positivamente, outras negativamente. E alguns acontecimentos acabam nos marcando tão forte que nos influenciam até hoje. Então, eu já tive caso, por exemplo, no consultório, de uma pessoa que teve um chefe muito ignorante, né, que humilhava, xingava, gritava na frente de todo mundo, e após conviver um tempo com esse chefe, a pessoa passou a ter problemas de comunicação com pessoas de nível hierárquico acima dela, ela se sentia insegura e travava. Então, essa ferramenta, linha do tempo, serve para a gente voltar em diversas partes, acontecimentos que aconteceram no decorrer da nossa vida e trabalhar aquilo de uma outra forma, ressignificar aquilo, cortar o efeito negativo que aquilo tinha no seu dia atual, no presente. Tá? Então essa técnica é uma das técnicas que a gente utiliza no consultório. Existem técnicas também, como o switch, para desprogramar ou automatizar algum comportamento. Um exemplo, vamos dizer que você passou por um processo de luto e você fica triste, obviamente, quando você pensa na pessoa querida que você perdeu. Então a gente pode utilizar uma ferramenta para que automatize, cada vez que você pensar nessa pessoa, vem apenas os pensamentos felizes, os bons momentos. Isso tira aquela angústia profunda que você estava sentindo. Então, cada lembrança não vem com o peso
tão forte da morte, mas vem como uma boa lembrança associada. E pode usar para outras situações também, obviamente. Existem técnicas também muito interessantes para você conversar com as partes do cérebro. A gente fala na PNL que é como se tivessem vários cérebros dentro do nosso cérebro. Então, alguns comportamentos que nós temos, que até a gente não gosta deles, assim, poxa, eu queria mudar isso, mas não consigo. Eu sei que eu estou fazendo isso de uma forma que me prejudica, mas eu não consigo mudar. De repente a gente consegue, por meio de técnica de PNL, conversar com a parte do seu cérebro responsável por aquele comportamento, entender por que essa parte está fazendo aquilo, negociar com ela para convencê-la a mudar aquele comportamento. Parece meio estranho falando assim, né? Mas é muito interessante essa técnica também de conversar com as partes do cérebro. Também existem técnicas para modular estados emocionais. Isso aqui é muito bacana. Você tanto pode, por meio das submodalidades, interferir na dor, tá? Modular a dor que a pessoa está sentindo e até mesmo a raiva. Então isso aqui é muito útil, inclusive para situações onde você tem que trabalhar ou viver com alguém que você tem dificuldade, porque você sente um desconforto muito grande quando está de frente para ela, consegue se trabalhar esse desconforto também, além de outras coisas, tá bom? Trabalhar fobias e traumas. Uma das coisas muito eficientes na PNL é o trabalho que a gente faz com traumas e fobias. Trauma, por exemplo, seja um acidente que a pessoa sofreu, ou uma violência sexual, enfim, há situações que marcam. E, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro mesmo, vamos dizer, né, quando é mais nova, e hoje ela não consegue mais dirigir. Gerou um bloqueio. Ou o abuso sexual a impede de ter uma vida, um relacionamento normal com os parceiros dela. Então existem técnicas que a gente vai voltar ali naquela cena e dessensibilizar, ou seja, quando a pessoa lembrar daquilo de novo, o bloqueio não existe mais. Ela tira aquela sensação do bloqueio e ela sente um alívio muito grande e consegue fazer aquilo que ela não fazia antes. Já para a fobia que é um medo exagerado de alguma coisa, né, impede a pessoa de ter uma vida normal. As pessoas têm fobias diversas, seja barata, elevador, altura, cachorro, agulha, enfim, existem infinitas aí, né? Então, existe uma técnica também muito rápida que a gente utiliza para tirar, sabe aquela sensação ruim, quando a gente tem muito medo e tal, vem uma sensação horrível dentro da gente que nos paralisa, nos impede de fazer o que a gente quer. É justamente aí que essa técnica funciona, tirando essa sensação ruim. Então, mesmo que eu tenha medo, mas se eu não estiver sentindo uma sensação ruim dentro de mim, eu posso encarar aquilo. Tá? Encarei aquilo 1, 2, 3 vezes, eu já fico tranquilo com relação àquela situação, tá bom? Então, também são ferramentas muito bacanas que a gente utiliza. As âncoras, os círculos de excelência. Círculo de excelência é um tipo de âncora espacial, um espaço onde você coloca ao seu redor, que quando você entra nele você consegue acessar um estado de segurança, de bem-estar, tá? E a âncora é como se fosse um botãozinho que a gente instala. Por exemplo, tem pessoas que são muito nervosas, tem pessoas que brigam no trânsito, estão sempre explodindo, discutindo. A gente vai instalar uma âncora de calma nessas pessoas. Tem pessoas que acabam, às vezes, precisando de segurança. Teve uma cliente minha que ela foi promovida e ela precisava falar em grupos, fazer apresentações que ela não estava acostumada. E mesmo tendo um conteúdo muito bom, ela ficava nervosa e travava. Então a gente colocou uma âncora de segurança nela. Então é como se fosse um botão mesmo. Você escolhe uma parte do corpo para você colocar esse botão e quando você toca esse botão, você sente a sensação que você programou nele. Tá? Claro que tudo isso tem técnica, como fazer e tudo mais, né? Mas é muito interessante o funcionamento da âncora. Além disso, a gente utiliza várias outras técnicas durante as sessões que nos ajudam. Por exemplo, o metamodelo de linguagem, que vai nos ajudar durante a nossa entrevista, durante a nossa anamnese, a identificar as omissões, distorções, generalizações na fala do nosso cliente, e a gente consegue direcionar as ideias dele de uma maneira melhor, mais clara. A gente aprende também
analisar as percepções e trabalhar os diferentes pontos de vista. Quem estuda PNL não pode ter julgamentos, não pode ter preconceitos. E além disso, a gente tem técnicas para entender o ponto de vista da pessoa do lado dela e de outras posições, de fora também. Isso nos deixa neutro e aptos a entender de outras maneiras aquilo que a pessoa está explicando e fazer também a pessoa a ter esses diferentes pontos de vista. A gente também estuda os critérios que as pessoas utilizam para tomar decisões e ter os seus comportamentos. Todos nós temos os nossos filtros inconscientes que nos faz agir de maneiras diferentes um dos outros. A partir do momento que você estuda os diferentes critérios que as pessoas usam para agir e tomar decisões, você consegue identificar isso na pessoa e trabalhar em cima dos pensamentos que ela está tendo. Essa imagem também, se você perceber, ela mostra o rapazinho de olho grande, a menininha de orelha grande e o outro com as mãos grandes. Quer dizer o que é isso? Que as pessoas elas podem vivenciar o mundo vendo, ouvindo e sentindo. Só que nós temos preferências. A PNL tem ferramentas para você identificar qual que é o seu sistema preferencial, se é o visual, auditivo e sinestésico, e identificar isso no nosso cliente também. Isso é muito importante porque, vamos dizer que você esteja com um cliente mais visual na sua frente, você deve adaptar todo o seu diálogo, sua comunicação ao sistema dele, e assim ele vai entender você de uma maneira muito melhor, muito mais clara, tá? E serve para outras coisas também, inclusive relacionamentos, etc. Existem ferramentas também, como o Rapport, que visam estabelecer empatia e aumentar a confiança rapidamente. Então isso ajuda no relacionamento terapeuta-cliente, deixando um relacionamento de maior confiança. Também a gente tem ferramentas que nos ajudam a lidar com as pessoas que estão muito nervosas, muito desesperadas. Às vezes aparecem no consultório pessoas com problemas muito sérios, muito graves, e a gente precisa lidar com isso com habilidade também. Outra coisa importante, conhecer a linguagem não verbal, tá? As microexpressões faciais, o que o corpo fala. Nem sempre o que a boca fala e o corpo fala combinam. Muitas vezes você pergunta algo para a pessoa, ela fala uma coisa, mas o corpo dela fala outra. Ela pensa uma coisa, mas a boca dela fala outra. É importante o terapeuta saber quando o cliente está falando aquilo que ele está realmente sentindo. Às vezes nem o próprio cliente se dá conta dos sentimentos que ele tem. Então isso ajuda bastante a gente pegar o que realmente o cliente está sentindo, além do que ele está falando, e trabalhar melhor com ele, tá bom? É claro que todas essas ferramentas são partes das ferramentas, não poderia ficar aqui horas falando sobre ferramentas de PNL. Existem diferentes técnicas e ferramentas para diferentes problemas, tá? E apenas lá na entrevista, no momento da anamnese, conhecendo bem o cliente, o terapeuta vai identificar qual ou quais são as ferramentas ideais, mais adequadas para utilizar com cada cliente. E claro que você deve sempre procurar um terapeuta qualificado, que tenha sido treinado, tenha experiências. Existem cursos, eu sempre falo isso, a gente tem cursinhos aí de muito rápidos, um final de semana, que são muito bacanas, mas eles não são suficientes para habilitar uma pessoa a tratar a outra, a lidar com a psique, tá bom? Lá no nosso instituto mesmo a gente oferece alguns cursos muito bacanas de PNL com inteligência emocional, introdução à PNL, também cursos de hipnose, hipnose com PNL, auto-hipnose, neurociência e outros. Você visitando lá a nossa página do Estúdio da Mente, você vai poder conhecer estes e outros cursos, palestras e treinamentos que nós oferecemos para você. E se tiver alguma dúvida também, você pode mandar uma mensagem, um WhatsApp para mim, e eu vou respondendo aí na medida do possível, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí por estar comigo nesse bate-papo e desejo a todos vocês saúde e sucesso. Até mais.